Olá, professores! Sejam muito bem-vindos ao nosso último encontro do workshop Fases do Desenvolvimento Infantil, Bebês e Crianças Bem Pequenas. Então, meu nome é Suelen, estou com vocês nessa formação desde o início e hoje é o nosso último encontro. E já lembrando aqui, se você perdeu os encontros anteriores, não tem problema. É só você mirar a câmera do seu celular e aí tem os QR Codes disponíveis, então você pode acessar os encontros anteriores. É muito importante que você assista os primeiros encontros na sequência, porque um encontro ele vai complementar o outro. Então, se você não pôde assistir, perdeu algum deles, tá aí o QR Code para você acessar. E aí, posteriormente, quando você estiver tranquilo, pode assistir a formação que você perdeu, ok? E aí, a nossa trajetória. Nós tivemos uma grande trajetória até aqui, né? São 4 encontros, hoje é o nosso último, então a gente vai retomar um pouquinho toda essa nossa trajetória dos encontros. O que nós vimos, o que nós conversamos em cada encontro. Então, lá no nosso primeiro encontro, que nós trabalhamos, estudamos um pouquinho a questão do desenvolvimento dos bebês de 0 a 12 meses. Então, sobre essa questão da estimulação, essa questão dos neurônios, as conexões sinapses que elas vão se formando com o tempo, porém, elas precisam de estimulação. Então, estimular esse bebê, conversar com esse bebê, E a gente falou sobre algumas estratégias de estimulação. Estar junto ali com esse bebê, olhar, conversar, porque independente de ser um bebê, a gente precisa ter essa comunicação, conversar, estimular essa fala. E também vimos alguns sinais de alerta, algumas observações que nós fazemos ali enquanto professor e como nós podemos, através de algumas estratégias, estar realizando algumas estimulações, o que a gente pode estar fazendo para contribuir para o desenvolvimento desse bebê. Vimos quando descobrem as mãozinhas, os pezinhos, que são muitas descobertas, quando eles começam a conhecer o seu corpo, descobrir que tem um corpinho, que ele faz esse movimento das mãos, é ele que controla esse movimento das mãos, dos pés. Então é muito importante essa fase para o bebê e a nossa participação também enquanto professor na estimulação desse desenvolvimento. No segundo encontro, nós conversamos sobre essa estimulação, esse desenvolvimento da linguagem, que nós precisamos estar a todo momento conversando com essa criança bem pequena, de 0 a 3 anos. Estimular a questão do ambiente ali, estar seguro, porque depois, com um aninho e meio, ela começa a explorar esse espaço, e aí eu preciso planejar esse espaço, os objetos que estão ali, se tem algo que oferece risco. Então, eu preciso pensar e planejar esse ambiente. E as estratégias ali da linguagem, qual é a comunicação dessa criança? Eu preciso estimular, falar olhando para ela, repetir muitas vezes a palavra para que ela compreenda, para que ela observe o movimento da minha boca. E essa exploração também, muitas vezes, esse brincar livre que nós comentamos no segundo encontro também, ele precisa também ser mediado. Às vezes eu preciso mediar com uma pista visual, ali a minha criança que ela não é verbal, o que eu quero que ela pesquise, que ela explore, o que tem nesse espaço externo, Às vezes são muitas informações, então o que eu gostaria que ela visse, Então eu posso ter pistas visuais para que ela explore, se eu vou trabalhar elementos da natureza, se é uma criança que gosta desses elementos da natureza, então eu posso levar uma imagem, fotografar ali esses elementos da natureza, levar uma imagem para que ela possa fazer esse paramento, olhar essa imagem e procurar desse ambiente, eu vou procurar junto com ela, fazer essa pesquisa, essa investigação. Então, esses recursos que eu posso utilizar para incluir a minha criança nessas propostas, nesse espaço externo, que mesmo que ele esteja num espaço externo e o brincar seja livre, eu também preciso mediar esse brincar, para que essa criança desenvolva
essa linguagem. Então, no momento que eu mostro a imagem, eu também verbalizo, né? Que é uma planta, é uma pinha, é o parquinho, é o parque de areia, né? Eu mostro, porém eu também oralizo, verbalizo o que está naquela imagem. E no terceiro encontro, nós falamos sobre esse resgate, né? O papel do professor nesse desenvolvimento da criança da criança bem pequena de 0 a 3, que é o professor brincante. E aí nós precisamos fazer um resgate da nossa criança interior. É porque nós somos o professor brincante, nós vamos brincar com essa criança. É sentar no chão, é brincar, é estar presente. O professor de educação infantil, ele precisa estar presente, estar ali para observar, para brincar, estar junto com essa criança. E aí eu li para vocês a letra da música, né? A criança que eu fui um dia, que é justamente isso. Esse resgate, né? A gente vai crescendo, vamos nos tornando adultos e aí a gente vai esquecendo um pouquinho da nossa criança, né? Da criança que um dia nós fomos, da nossa infância. E é um momento de repensar também. Nesse encontro nós fizemos uma reflexão. Que adulto eu gostaria de ser para essa criança? Porque que adulto, né, que eu gostaria de ter sido, que eu gostaria que lá na minha infância o professor teria feito comigo, né? Um professor brincante. Será que eu tive esse professor brincante lá na minha infância? Então se eu queria que lá na minha infância, né, eu tenho esse desejo, lá na minha infância eu gostaria de ter tido um professor que brincou comigo, então eu vou ser esse professor para minha criança. Porque o que acontece na infância, a gente leva para a nossa vida, assim, essas memórias. E que memórias eu quero que essa criança tenha dessa infância, que é um período muito curto. É um período muito curto a infância. Então, que memórias eu quero que ela tenha dessa educação infantil, desse brincar? E também conversamos sobre esses espaços. O espaço ele está convidativo ali, como que eu disponibilizo ali esses materiais? Eu preciso pensar nessa exploração. Né, os recursos ali, as texturas, então toda essa organização do espaço. Então em todos os encontros nós falamos sobre esse espaço, porque essa criança ela aprende dentro desse meio, desse espaço, e ele, independente de ser interno ou ser externo, ele precisa ser planejado, ele precisa ser pensado, porque as nossas crianças, elas sempre estão brincando, para elas sempre estão brincando, porém, nós temos a intencionalidade pedagógica na organização desse espaço para que essa criança brinque, para que ela aprenda. E hoje, nesse encontro, nós vamos conversar sobre a observação, planejamento e intencionalidade pedagógica no desenvolvimento dos bebês e crianças bem pequenas. Depois de tudo isso, né, desse desenvolvimento do 0 aos 12 meses, nessa questão da linguagem, esse papel do professor, nós precisamos do que agora? Ir para a observação e para o planejamento, porém com intencionalidade pedagógica. E aí o papel do professor. Nós precisamos fazer o resgate desse professor observador. Encontro anterior, o professor brincante, ele vai sentar com essa criança para brincar. E é um momento de observação. E o que é esse observar? Então é perceber os pequenos avanços, que por mais que seja pequeno, aquela criança conseguir sentar, estar junto com as demais, isso é um grande avanço para essa criança. E eu preciso perceber isso enquanto professor. Esses interesses, identificar os interesses dessa criança, compreender as suas necessidades. Então eu sentei ali junto com ela e é o momento de observar o que ela gosta. Ela demonstrou interesse por qual brinquedo? Muitas vezes a gente organiza, principalmente às vezes no início do ano, nós organizamos esses territórios, né, esses ambientes, para que elas explorem, para que a gente observe. Nesse primeiro momento, ela vai ter preferência por qual canto, por qual proposta. E esse é o momento de observar. Então eu preciso sentar ali junto com a criança e observar. Ela demonstrou interesse por qual? Pelo canto ali dos riscantes, um riscante específico, pelos carrinhos, pelo canto ali da cozinha, pelos livros. Por qual ela demonstrou interesse? Compreender qual é a necessidade. Ela teve dificuldade ali, então, nesse momento de manusear o livro é pequeno, eu vou precisar de livros maiores,
livros mais grossos aqui com capa dura, como que vai ser? Que material que eu preciso? Qual que é a necessidade dela? São texturas ou não? Ela já não gostou das texturas ou de alguma textura específica. Reconhecer as potencialidades. Ah, ele gosta de livros. Nossa, ele pegou os livros, ele tenta folhear ali. É uma potencialidade, ele gosta de livros. Então eu vou pensar em propostas, vou ampliar esse canto dos livros, eu vou planejar esse momento de contação de histórias, vou trazer objetos para essa criança, porque eu percebi essa potencialidade nela. Né? E escutar o que a criança comunica sem palavras. Isso é muito importante. Então, eu observando enquanto professor, o que essa criança está comunicando? Ela está com dificuldade de interação? Ela se incomodou com a textura? Como está a coordenação motora dela? Como está esse brincar? Sem palavras. Às vezes a gente compreende que essa escuta, né, para poder saber ali como que ela se comunica, ela precisa estar me contando algo que ela gosta. E não. O corpo dessa criança, esse corpo comunica, né, ele comunica. Lembram lá, se a gente for retomar, se vocês tiverem oportunidade, lembram do Loris Malaguzzi, quando ele fala sobre as 100 linguagens da criança? São as 100 formas de se expressar. Então não é somente oral. Esse corpo, o comportamento dessa criança nesse ambiente, ele vai comunicar algo. E eu preciso estar atento para perceber isso enquanto professor. O excesso ali de quantidade, naquele momento, vamos supor, de pecinhas, eu vi que gerou uma ansiedade nessa criança. Ela está comunicando um incômodo. Essa quantidade muito grande ali, excessiva de peças, está se tornando ali uma questão de muitas pecinhas ali, está incomodando essa criança. Ela pode se desregular emocionalmente. Então eu preciso o quê? Diminuir a quantidade de peças. Mas o meu olhar, enquanto professor observador, tem que estar atento a isso, sem que essa criança me comunique com palavras. Esse é o meu olhar do professor observador. Eu tenho que estar atento a tudo isso, a todo esse momento. E compreender quem é essa criança. Então, esse planejar na educação infantil não é controlar, eu ter o controle de tudo que vai acontecer ali em cada minuto. Não, né? Tudo que vai acontecer nessa rotina. E na verdade não. Às vezes a gente precisa, né? A gente necessita desse controle, mas na verdade não. Essas crianças precisam de tempo. Né? Eu compreendo que temos muitos momentos, né? A nossa rotina é muito extensa, temos vários momentos ali durante as práticas cotidianas, mas a gente precisa entender que são crianças que estão ali experimentando tudo, às vezes pela primeira vez, e ela precisa de tempo. Então é observar, escutar, organizar as experiências. Então as nossas crianças, elas aprendem por meio dessas experiências, criar oportunidades, né? Então eu, enquanto professor, eu vou oportunizar para ela outros materiais. Quando a gente coloca materiais de largo, né, alcance ou materiais da natureza, eu preciso oportunizar que ela tenha contato com a massinha, com a argila, com as flores, com a pinha. Eu preciso oportunizar para essa criança acolher seus interesses, observar os interesses dela, o que ela gosta, eu preciso acolher e vou trabalhar com esses interesses nas propostas, para que eu inclua essa criança no meu planejamento, contemple ela no meu planejamento, inclua ela nas propostas. E para que eu garanta o quê? A participação ativa dessa criança. Então eu trago esse interesse dela, esse hiperfoco muitas vezes para a proposta, para que eu garanta que ela participe ativamente dessa proposta. Se eu vou ter um momento ali de desenho, então eu vou colocar outros riscantes. Se ela prefere o giz de cera mais grosso, eu vou colocar esse giz de cera mais grosso além do lápis de cor, para que ela participe pelo interesse dela, ela esteja incluída nessa proposta e ela participe. E aí refletir também que o planejar, ele precisa sempre partir da criança real. Então, dos seus interesses, do seu tempo, né, todos os seus interesses, às vezes do hiperfoco, das formas como ela se comunica. Por quê? Eu preciso conhecer essa criança antes de planejar.
Eu preciso conhecer a minha turma. Qual é a necessidade da minha turma? Antes, né, de eu montar no planejamento ali, já colocar vários materiais. Será que é isso que a minha turma está comunicando? É o interesse deles nesse momento? Será que eu não tenho que observar qual está sendo essa minha escuta? O que essa turma está comunicando para mim? Essas crianças estão comunicando que elas estão querendo descobrir mais sobre esses elementos da natureza? Ou elas estão explorando os ciscantes? Elas estão gostando de desenhar, de explorar com outros ciscantes? Aí eu preciso ampliar essa proposta? O que elas estão comunicando? Então, isso é a partir do planejamento da criança real. A criança que eu tenho na minha turma, qual é a necessidade? Às vezes a gente acha muito bacana algumas ideias, a gente já quer colocar em prática com a nossa turma, mas antes a gente precisa refletir. Será que é isso que a minha criança precisa? Essa é a necessidade dela nesse momento? É isso que as minhas crianças estão querendo pesquisar, estão querendo explorar mais? Então, estar muito atento a isso. Às vezes a gente tem aquela ânsia, né? A gente olha propostas riquíssimas e tem aquela ânsia, isso é muito legal, eu vou levar para a turma, mas controla um pouquinho essa ansiedade. Primeiro, observa a sua turma, brincando nas propostas, nos momentos ali lá no parque, nesses momentos de explorar o espaço externo, o que elas estão comunicando, qual é a necessidade delas nesse momento. E a partir dessa observação, que aí eu vou realizar o meu planejamento, nessas propostas com base nos interesses das crianças. E o acolhimento. Esse olhar que acolhe, que transforma o brincar na sala de referência. Então, eu preciso observar para poder incluir, porque se eu não observo qual é o interesse dessa criança, como é esse brincar dela, eu não consigo acolher, porque eu não consigo inserir ela de forma de participação ativa, de forma ativa na proposta, para que ela participe realmente ativamente. Então, esse brincar, ele não é apenas o momento da rotina, ele é o quê? Ele é um espaço de aprendizagem. Os eixos norteadores, os dois eixos, né, estruturantes da educação infantil é o quê? Interações e brincadeiras. Então, esse brincar, ela aprende por meio do brincar. Então, não é só inserir ali o momento de brincar de massinha no planejamento. Não, olha tudo que ela está aprendendo. É uma habilidade, eu preciso adquirir ali, brincar de massinha é uma habilidade. Eu vou ter que apertar, olha a coordenação motora. Eu estou trabalhando as cores. E aí eu preciso apertar. Qual que é o movimento para fazer uma bolinha? É assim? E o movimento para fazer a minhoquinha? É desta forma? Olha quantas habilidades, olha tudo que está sendo trabalhado com essa criança em apenas uma brincadeira de massinha. As forminhas. Eu preciso amassar e aí colocar a forminha. Olha a sequência, olha os comandos. Então eu amasso, eu pego a forminha, eu coloco a forminha em cima e eu preciso apertar. Olha a sequência, olha tudo que essa criança precisa fazer ali para sair o formato daquela forminha. Então não é simplesmente uma brincadeira de massinha. Olha o quão é rico esse momento, o quanto essa criança está aprendendo. Lembra dos nossos 6 direitos de aprendizagem da BNCC? Nós garantimos eles neste momento. Nesse momento da massinha, eu estou garantindo todos esses direitos de aprendizagem. Eu estou trabalhando todos os campos de experiência da BNCC. Então, olha só o quanto é rico esses momentos que muitas vezes a gente não para refletir sobre. Então, não é só um momento de massinha, é um momento de muito aprendizado. Essa massinha, será que ela já consegue trabalhar com essa massinha na mesa? Ou vai ter que ser no chão, em cima ali de um papel craft ou de um outro papel? Porque primeiro eu preciso trabalhar esse corpo, depois esse trabalho com a massinha. Então, olha o quanto é rico. Ela está brincando, sim, para ela está brincando de massinha. Mas eu, enquanto professor, sei tudo que ela está desenvolvendo. Eu sei qual foi a minha intenção pedagógica, o meu objetivo em oferecer essa massinha. Cores diferentes. E aí ela vai misturar e ela vai descobrir que vai formar outra cor. Ou que a massinha vai ficar mesclada. Olha as descobertas, olha a experiência que essa criança está tendo nesse momento brincando de massinha. A interação com o outro.
Será que ela vai repartir essa massinha e vai entregar para o outro? Ou ela mesma vai compreender que um pedaço ali de massinha eu consigo transformar em uma maior quantidade? Eu consigo fazer várias bolinhas? Olha as descobertas, tudo em uma brincadeira de massinha. E aí é um dos eixos norteadores. Ela está aprendendo e ao mesmo tempo brincando de massinha. E um ambiente acolhedor também. É quando a gente fala da organização desse espaço nessa sala de referência. Principalmente para nossa criança com deficiência, com uma rigidez, né, com uma rigidez cognitiva, esse espaço ele é extremamente importante. Essa organização ela é fundamental para que ela se sinta segura em explorar. Então, esse ambiente ele precisa estar convidativo. Pensando numa criança com rigidez cognitiva, se esse espaço ele não está organizado, pode gerar uma desregulação e ela pode querer sair da sala, né? Ou se desregular ali mesmo, porque esse ambiente está gerando uma ansiedade, porque ele não está organizado. Essa estrutura de pensamento dela, ela visualmente, ela não está conseguindo compreender o que é para ser feito, aonde eu vou brincar, aonde está ali, por exemplo, o canto da cozinha, se é um canto que ela gosta muito de brincar, é um canto que ela tem interesse, ou dos livros, que ela tem muito interesse, aonde está? Eu não estou conseguindo observar, então, entende? Eu tenho uma criança que ela é visual, ela precisa observar esse ambiente e compreender aonde que eu posso ir. Ah, aqui eu tenho os livros, aqui eu tenho os outros materiais, aqui eu tenho a panelinha, o canto da cozinha. E isso gera uma desregulação e essa criança vai precisar sair da sala para se acalmar, ou ela vai precisar de que a professora acalme, porque vai gerar uma ansiedade. Nós, como adultos, às vezes a gente tem alguma coisa para estudar, por exemplo, e a gente chega em casa, a casa não está organizada, ou a louça lá está na pia. Você não consegue parar de pensar, eu preciso organizar esse ambiente e aí fazer o que eu preciso fazer. Às vezes isso acontece. Então pense em uma criança com total essa rigidez cognitiva que ela não controla. E aí ela vê aquele ambiente, e aí as crianças também, aquela movimentação das crianças naquele ambiente. E ela começa a se agitar, começa a gerar essa ansiedade. Então ela quer sair daquele ambiente. Ela precisa sair para se acalmar. Então, o espaço, ele precisa acolher, principalmente esse momento de entrada, né? Quando essa criança, ela olha, ela chega nessa sala, o que ela encontra? É um ambiente acolhedor, é um ambiente organizado, pensado para ela, ou esse ambiente está pensado para o adulto? Vale essa reflexão também. Então, quando você tiver a oportunidade, olhe para a sua sala. Olhe para toda ali a sua sala, o seu espaço. Ele está pensado para o adulto ou ele está pensado para a criança? Como esse espaço está organizado? Ele está convidativo? Esses cantos, eles estão convidativos? O que esses cantos estão comunicando? O que essa sala, esse espaço, ele está comunicando? Então, quando você tiver um momento, um tempinho, faça essa reflexão, professor. Observe esse espaço para você ver o que ele está comunicando. Você planejou esse espaço, você pensou para você enquanto professor ou para as crianças? E aí, continuando nesse ambiente acolhedor, quando a gente fala desses espaços estéticos, né, a gente também precisa pensar no excesso de estímulos, que isso também causa uma desregulação na minha criança com rigidez cognitiva. E eu preciso pensar. Eu coloquei muita coisa e aí essa criança não está conseguindo compreender. Esses materiais, brinquedos sonoros, eles estão espalhados pela sala, eles também podem gerar uma desregulação. Então eu preciso organizar esse espaço, organizar esses materiais, fazer pequenos agrupamentos ali harmoniosos no chão, como vocês podem observar ali na imagem, e direcionar o foco de interesse. Então, de quem precisa de mais apoio para iniciar essa brincadeira, essa determinada brincadeira. Então, por exemplo, ali na imagem, vocês podem observar, nós temos um limite ali, então eu delimitei. Eu tenho o espaço ali dos recursos ali, dos materiais não estruturados, eu tenho o espaço da cozinha,
delimitado e eu tenho o espaço dos livros ali delimitado. Então eu não preciso, né, nessa sala falar assim para a criança: aqui você vai brincar com os materiais estruturados, aqui você vai brincar no canto da cozinha, aqui você vai brincar no canto dos livros. Visualmente, a criança ela já compreendeu aonde fica cada espaço. Então, isso é pensar na organização do ambiente e como eu disponibilizo esses materiais, para não ser esse excesso de estímulo. Então, visualmente, essa sala ela precisa estar organizada. Porque o que a gente pensa? Ali os materiais não estruturados. Eu apenas coloquei esses materiais. Vamos pensar, a gente disponibilizou, coloquei esses materiais ali no tatame. Mas isso é apenas colocar os materiais. E aí, como que eu organizo? Se você trabalha, por exemplo, com o brincar heurístico na sua turma, você precisa entender essa diferença. Colocar ali, eu tenho os materiais não estruturados, ok, mas não é só disponibilizá-los. O foco do brincar heurístico é o quê? Como que eu vou organizar esses materiais não estruturados? Então, materiais estruturados, não estruturados é uma coisa, e o brincar heurístico é a forma que eu vou organizar. Como a gente observa ali na imagem. Então, eu vou organizar esses brinquedos de uma forma convidativa para que a criança se sinta à vontade, se sinta convidada a explorar esse espaço. Então, a gente também precisa ter esse cuidado quando a gente trabalha com esses materiais não estruturados e ter a compreensão também que a minha criança, dependendo do nível, se ela não está no nível de brincar simbólico e eu disponibilizei ali pecinhas de madeira, os cilindros, e eu quero, por exemplo, que ela, eu fico observando, mas o meu objetivo é que ela monte uma torre, que ela construa uma ponte com essas pecinhas de madeira. Muitas vezes se ela não está nesse nível do brincar simbólico, ela não vai realizar, ela vai empilhar ou ela vai organizar. E eu, enquanto professor, observador, observando todo esse momento, eu vou precisar olhar ali em qual momento eu vou intervir, porque eu vou precisar ensinar a minha criança, mostrar para ela. Porque o material não estruturado, a gente quer justamente que essas crianças explorem e criem mais possibilidades, né? Elas criem. Mas se elas estão nesse nível simbólico, ok. Mas será que todas as minhas crianças elas estão nesse brincar simbólico? Se elas não estão, eu preciso sentar junto, lembra do professor brincante lá do terceiro encontro? Eu preciso sentar junto com essa criança e mostrar para ela. Então, eu vou fazer ali com ela, eu vou construir uma ponte, olha só, vamos colocar uma pecinha aqui. E aí eu vou falando, é importante que eu vá falando também. O que eu estou fazendo? Olha, eu estou colocando uma pecinha aqui, uma na frente da outra. Nós vamos construir uma ponte, olha só, vamos construir? Coloca aqui uma pecinha. Né? Ou às vezes eu vou precisar fazer essa modelação física, pegar na mãozinha junto com a criança ali, com a pecinha e fazer esse movimento para que ela perceba qual é o movimento. Eu pego a pecinha e coloco ali para montar a ponte. Então, olha como eu preciso também pesquisar, não é só disponibilizar o material. E isso é conhecer a minha turma. Qual que é a necessidade? Será que elas sabem brincar com esses materiais não estruturados? O que a minha turma, as minhas crianças estão comunicando? Por isso, a observação, professor, é extremamente importante antes desse planejamento, antes de organizar esse espaço. Eu preciso conhecer as minhas crianças, observá-las, observar esse brincar. E aí, já falando no brincar, né, eu preciso saber como que essa criança brinca. Então, eu preciso mapear esse brincar. Qual é o nível do brincar que a minha criança está? Qual é o brincar em que ela se encontra? E aí, eu fazer esse registro, seja por meio de uma fotografia ou com um bloquinho ali, que é muito importante que você tenha um bloquinho ali de anotação, né, ali no bolso do jaleco. Um bloquinho ali para que eu consiga, ó, ela tá organizando, ela não compreendeu como que é brincar de massinha. Ela não conseguiu amassar, né? Ela jogou a massinha. Então eu preciso estar registrando para que eu possa revisitar as minhas anotações, né? E ir lá no meu planejamento pensar na estratégia. Como que eu vou fazer então para trabalhar, para inserir essa criança, para que ela participe dessa brincadeira de massinha? O que eu vou precisar fazer? Vou ter que sentar junto? Eu vou ter que trabalhar primeiro com uma massinha, porque coloquei muitas cores ali. E aí ela se desregulou, então eu vou precisar colocar uma só.
Eu preciso registrar, então eu observo e eu também registro, mesmo que seja ali também com uma fotografia para que depois eu revisite, para pensar no meu planejamento e também ali colocar no meu parecer também, né? Em que nível do brincar ela está, como que eu vou avançar, que estratégias eu vou utilizar. E aí eu trouxe aqui para vocês a tabelinha dos níveis do brincar. Então a gente vai acompanhar aqui, eu quero que vocês acompanhem junto comigo, ali quais são esses níveis do brincar, né? Que a gente precisa observar ali do 0 aos 3 anos. Então acompanhe junto comigo aqui a nossa tabela do brincar. Então vamos lá. O nível do brincar ali, o primeiro, exploratório e sensorial. O que a criança faz nessa prática? Então ela manipula esses objetos para descobrir as propriedades físicas, às vezes ela coloca na boca, ela bate no chão, ela escuta esse barulho quando ela bate no chão, ela aperta, balança, ela gira o brinquedo. Então ela está explorando esse brinquedo. E aí o que eu, enquanto professor, eu vou observar? A coordenação entre os olhos e as mãos, principalmente o bebê, né? Ele coloca de frente esse brinquedo, ou ele aproxima bastante esse brinquedo. A preferência pela textura. Então, qual que é a textura? A madeira, é o tecido? A exploração, ela é variada ou ela é bem repetitiva? Ele faz o mesmo movimento com esse brinquedo? Ou ele faz movimentos diferentes? E aí, como que eu vou apoiar? Como que eu vou mediar ali? Vou planejar. Então, eu vou oferecer mais materiais não estruturados, pode ser os elementos da natureza, para eu explorar mais texturas, como, por exemplo, os cestos de tesouros, validar o toque e dar tempo para esse bebê explorar livremente. Então, eu vou dar mais tempo para que ele possa explorar, né? E ali, o nível 2, combinatório e funcional. Então, ela começa a relacionar 2 ou mais objetos e usá-los de acordo com a função social. Então, ela já compreendeu a função social. Então, ela empurra o carrinho, ela usa uma colher de madeira para mexer ali no pote, por exemplo, no canto da cozinha, ela empilha, ela já consegue encher os recipientes. E aí, o que eu observo enquanto professor? Como que a criança agrupa, ela consegue transportar, ela encaixa os materiais, se ela compreende a utilidade desse objeto do cotidiano. E aí, lá no meu planejamento, eu vou organizar a sala de referência o quê? Com bacias, com potes, só os materiais não estruturados. Caixas que permitam essa ação de encher, de esvaziar, de transportar. Entrar nessa brincadeira. Porque se eu vejo que ela não conseguiu, esse brincar ele não é funcional, então eu vou ter que intervir. Isso também precisa estar lá no meu planejamento. Compartilhado ali, nível do brincar compartilhado, o social inicial. Então, ela ganha a presença do outro, ela começa a ter esse brincar paralelo. Então, ela brinca com os mesmos materiais junto com o colega, e aí ela vai fazendo essa troca. Ela olha para o colega e ela sorri, ela entrega esse objeto, e aí o professor observador, o que eu vou observar? Ela tem essa atenção compartilhada. Então, a criança, ela olha para o objeto, ela olha para o professor, ela olha para o colega, ela olha para o interesse. Eu preciso observar tudo isso. Ela está olhando para tudo. Eu preciso entender como que ela está nesse ambiente. Então, eu vou planejar propostas com materiais e quantidades suficientes para todas as crianças. Mediar as interações, aproximando-se do nível dos olhos, olhando para essa criança e verbalizando as ações, como eu já falei no slide anterior. E ali o brincar simbólico inicial. E ali o enredo. Então, esse início do faz de conta. Então, ela usa o objeto para representar outro. Por exemplo, o rolo de papelão é o telefone. Ou ela encena essas ações do cotidiano, né, fora desse contexto real. Que eu pegue qualquer coisa ali, eu transforme numa panelinha. Né, ela finge que está dormindo. Ela finge que está alimentando a bonequinha. E aí eu vou observar o quê? O surgimento dessa imaginação e dessa reprodução de rotina. Ela está reproduzindo um comportamento que ela está vendo a professora realizar na turma ou de casa, né? Ou como que essa criança contribui ali. Novos significados para os materiais não estruturados. Eu vou ter que ampliar esses materiais. E aí lá no meu planejamento, eu vou disponibilizar mais, então, tecidos, mais caixas de papelão, mais materiais para que ela amplie esse repertório.
a apoiar a expansão do roteiro criado pela criança. Então, olha como é importante a gente saber, a gente conhecer esses níveis do brincar, né? Depois, com calma, vocês podem revisar a tabela ali, para que vocês olhem certinho e já pensando em qual nível do brincar a sua criança está. Porque muitas vezes a minha turma pode estar no nível do brincar ali, o simbólico inicial, mas eu tenho uma criança com deficiência na minha turma que ela está lá no brincar exploratório. E aí eu vou ter que pensar em propostas para esse brincar exploratório. Então pense em todo momento, eu preciso analisar qual nível do brincar a minha criança está, o que eu vou observar ali, o que eu estou observando, e aí o planejamento. Então são etapas, por isso que é muito importante saber o nível do brincar em que ela está. Porque eu vou planejar com base nesse nível do brincar, para que ela consolide esse nível, para poder avançar para o outro. E se eu percebo que ela não está em determinado nível do brincar, eu preciso também planejar a minha intervenção, como a gente viu ali em alguns momentos do planejamento. Então eu vou sentar junto com ela, que momento que eu vou sentar para mostrar para ela como eu brinco com determinado objeto. E se ela já está ali começando a construir, assim, está no início do faz de conta, então eu vou trazer mais materiais. Isso é repertório, é ampliar o repertório dessa criança. Eu vou trazer mais materiais para que ela amplie esse faz de conta, que a caixa vire uma casinha. E às vezes eu posso realizar uma intervenção ali com muito respeito para que eu não invada a brincadeira das crianças, né? Olha só essa casa, né? Ajudando nessa ampliação desse repertório, desse imaginário. E com a minha criança ali junto também, para que eu já vá trabalhando esse faz de conta com ela. Então eu preciso estar presente ali, observando esse nível do brincar, para lá no meu planejamento eu colocar qual vai ser a minha estratégia, porque ela está em determinado nível do brincar. Qual vai ser a minha estratégia enquanto professor, para que ela evolua, né, para o próximo nível do brincar, para que ela amplie esse repertório. Então, depois, com calma, revisitem essa tabela para que vocês tenham ali, nesse momento de planejar, qual é o nível do brincar. É para que você observe esse nível do brincar. Eu garanto que agora, depois de conhecer esses níveis do brincar, você vai observar o brincar das suas crianças por uma outra perspectiva. E aí, justamente, se eu observei, por exemplo, que a minha criança, estou ali observando depois que eu estudei esses níveis do brincar, eu observei que a minha criança, ela está com o carrinho, porém ela só está ali rodando, né, a rodinha. O meu olhar, ele não pode ser, ela não sabe brincar, ela não tem interesse. De que forma eu observo essa ação da criança? É uma ação singular. Ela está brincando somente com uma parte do brinquedo. Então ela gosta do carrinho e ela fica lá só rodando a rodinha. Ela só roda a rodinha. Ela não tem interesse, ela não sabe brincar. É um momento singular. É uma parte do brinquedo somente que ela explora. E aí, qual é a pergunta que eu preciso fazer enquanto professor observador? Como que eu amplio esse repertório? Para que essa criança brinque, ela compreenda a função do carrinho. Eu vou sentar junto com ela, eu vou mostrar como que é esse movimento do carrinho. Eu vou fazer uma pista, nesse momento uma pista pequena, e depois eu vou ampliando. Por isso eu preciso, nesse momento, quando eu vejo que a minha criança, é isso que eu observo. Ou eu não vou colocar que ele pega o carrinho e ele só fica rodando a rodinha. Não, ele brinca de forma singular, né? Com uma parte somente deste brinquedo. Ele brinca somente com a rodinha. Então eu preciso trabalhar com a minha criança para que ele brinque com o carrinho, ele compreenda a função do carrinho. Que o carrinho vai para frente, vai para trás, faz o barulho, eu posso fazer vrum, vrum, barulho desse carro. E eu vou, então, qual é a estratégia? Eu vou sentar junto com essa criança, ensinar como brinca com esse carrinho. Vou construir uma pista pequena e depois eu vou de forma gradativa, ampliando essa pista, né? O carrinho vai subir, vai descer. Importante que eu mostre para essa criança, que eu sinalize por onde esse carrinho vai iniciar nessa pista. Eu vou colocar uma flecha ali, eu preciso sinalizar. Esse carrinho ele começa por aqui, ele entra por aqui e aí ele vai sair por outro lado. Então eu também preciso pensar nisso, nesse momento.
Então, eu sempre preciso fazer essa pergunta se eu vejo que a minha criança não está nesse brincar funcional. Como ampliar esse repertório? E aí eu vou colocar essas estratégias, vou pensar lá no meu planejamento. Eu vou fazer uma proposta de carrinhos com pistas para que eu sente junto, para brincar com essa criança, para mostrar para ela qual é a função desse carrinho. E observar para planejar e planejar para incluir. Eu preciso planejar depois que eu observei os níveis do brincar, então é um caminho. Eu observei, eu sei o nível do brincar, eu observei em qual nível do brincar ela está, e aí eu vou planejar para incluir, eu vou planejar a minha proposta para incluir essa criança, já que agora eu sei em que nível do brincar ela está, quais vão ser as minhas estratégias, eu vou planejar para incluir ela nas propostas, através dos seus interesses. Então, o planejar na educação infantil, ele é um processo vivo de escuta e não somente das palavras, né, dessa observação. Então, ele é um ciclo vivo, é um planejamento vivo flexível. Então, a gente organiza os espaços, observa como essa criança interage, a gente registra, né, as suas hipóteses e também as barreiras, porque muitas vezes ali na minha proposta pode ter barreiras. Talvez ela demonstrou interesse pelas peças de encaixe, só que são muitas peças que eu disponibilizei nesse canto. E aí essa quantidade está causando uma ansiedade na minha criança, ela está se desregulando, isso é uma barreira. Então eu preciso diminuir a quantidade, ou eu até coloquei ali umas imagens, a quantidade de peças eu diminuí, mas eu coloquei imagens ali, desafiando eles a como montar, né, ali. Algumas pecinhas eu coloquei uma em cima da outra, eu montei, tirei foto para que eles façam igual as imagens. Porém, a minha criança ela não conseguiu compreender ainda por onde começa, qual cor que eu pego primeiro para poder montar o que está ali na imagem que a professora disponibilizou. Será que eu não vou ter que fazer então um passo a passo? Às vezes isso está sendo uma barreira porque eu não mostrei por onde eu começo. E aí isso está fazendo com que ela fique confusa, se desregule também. Porque eu não mostrei para ela. Primeiro ela vai pegar a peça azul. Por onde que eu começo a montar o carrinho, por exemplo? Se eu tenho imagem de um carrinho e as peças ali. Só que eu não mostrei por onde eu começo. Então eu vou precisar fazer o passo a passo com ela. Então eu preciso também saber quais são as barreiras naquele ambiente. E isso também é importante, porque isso também está impedindo que essa criança mostre para mim ali como é o brincar ou se ela demonstrou interesse ou não. Porque às vezes ela tem interesse na pecinha, só que são tantas pecinhas que ela não está conseguindo se organizar ali naquele ambiente, está gerando uma desregulação. Então, eu, enquanto professor observador, percebi que isso é uma barreira. Então, eu preciso diminuir a quantidade. E essa aproximação, né, essa proximidade ali, para eu saber em qual momento eu vou intervir e qual vai ser a minha aproximação enquanto professor. Então, eu observei essa proposta ali. Eu vi que são muitas pecinhas. Então, qual que vai ser a minha ação? Porque eu preciso planejar também, isso tem que estar no meu planejamento. Como que eu vou intervir? Eu vou sentar junto ou eu vou apenas me aproximar e observar, porque eu vi que ele está observando o coleguinha ao lado brincando. Então, ele está observando. Vamos ver se ele vai conseguir, ele vai reproduzir o que o coleguinha ali está montando? Eu observo. Então, eu espero esse momento de intervenção. Eu vi que ele realmente não conseguiu reproduzir, eu vou sentar com ele. E isso também tem que ser planejado. Eu não vou já sentar ali, porque tem que ser com muito respeito. Porque se eu conquistei, foi um avanço, essa criança sentar junto com as demais ali para brincar, essa minha intervenção ela tem que ser muito bem planejada e com muito respeito, para que eu não invada também o espaço de brincadeira das crianças. E às vezes a gente, como professor, acaba fazendo isso. Eles estão brincando de uma forma e aí a gente chega e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então a gente interviu, a gente interferiu na verdade, nesse momento ali que elas estão brincando, estão nesse nível simbólico. Por isso que eu preciso planejar também que momento que eu vou sentar com as minhas crianças ali, eu vou entrar de forma respeitosa nessa brincadeira. Então esse planejar ele é vivo. Então não é somente com base ali em algo
que eu observei fora, que eu conheci que vai ser bacana. Não. É com base nas minhas crianças reais, no que eu observei, no interesse, no nível do brincar, no que elas estão comunicando, nas hipóteses que elas estão criando, porque ali nesse momento a gente pensou de uma forma e eu coloquei ali, mas quando elas estão brincando, elas ampliam. E aí você pensa, nossa, eu não tinha pensado nisso, isso não era meu objetivo, eu tinha pensado em outra coisa com essa proposta. E elas trazem muitas hipóteses. E aí eu vou registrando e eu vou ampliando para que cada vez mais elas gerem, elas descubram mais hipóteses, mas é por meio dessa experiência que eu oportunizei enquanto professor que elas conseguiram gerar mais hipóteses. Ou também eu, enquanto professor, observar se tem alguma barreira impedindo essa criança de participar ativamente dessa proposta. E aí o planejamento. Então, quando você vai pensar em todas as crianças, como que eu vou contemplar todas essas crianças nesse planejamento, eu preciso sempre fazer essas 3 perguntas antes de iniciar. Acessibilidade. Então, os materiais, o espaço, como que eles serão organizados? Como eu vou organizar esses materiais? Todas as crianças, elas vão conseguir explorar esses materiais de forma autônoma? Isso é muito importante. Lembram quando eu pontuei aqui para vocês que materiais não estruturados, ok, é o recurso. E o brincar heurístico é a organização. É nessa questão da acessibilidade. Então, eu vou disponibilizar esses materiais, mas todas elas, da forma como eu organizei esses materiais, todas elas conseguem explorar, manusear de forma autônoma, com autonomia, ou eu preciso repensar. Todas elas conseguem alcançar esses materiais, ter acesso a esse material, conseguem explorar? Como que está esse espaço? Eu preciso pensar nisso também, porque todas elas têm que ter acesso a esse recurso. Todas elas têm que ter acesso a esse canto, a esse espaço. Flexibilidade de objetivos. Qual é o objetivo principal da minha proposta? Quais os campos de experiência ali que estão presentes nessa proposta? Qual que é o meu objetivo? É trabalhar a interação da minha criança? É trabalhar a coordenação motora? Por exemplo, eu vou trabalhar a interação. Tem o campo presente lá, o eu, o outro e o nós, que é um dos campos de experiência no meu planejamento? É a motricidade fina? É a apreensão palmar? São as texturas? Eu preciso ter um objetivo. E esse objetivo, ele deve estar dentro dos campos de experiência. Porque nós pensamos nos campos de experiência juntos. Nós não planejamos pensando em um campo por vez, porque essa criança ela é um ser integral. Ela se desenvolve como um ser único, integral. Então, todos os campos precisam andar juntos. Mas qual é o meu objetivo? Eu preciso ter um objetivo. Aí eu vou fazer uma pista. Eu vou fazer um espaço ali de carrinhos com a pista. Eu vou fazer um espaço ali para eles lavarem os carrinhos. Mas qual que é o meu objetivo principal? Eu vou fazer isso porque eu quero que a minha criança, que ainda não está no nível do brincar simbólico, ela interaja com as turmas e eu vou ter um momento ali de intervenção. Porque eu vou sentar junto com ela ali e eu vou mostrar como que eu brinco de carrinho. Então, o meu objetivo, ele precisa estar muito claro. Para que eu observe depois, revisitando o meu planejamento, se eu atingir meu objetivo. Porque meu planejamento, eu revisito ele. É um planejamento vivo. Então, se eu observei, fiz ali a proposta e observei que o meu objetivo ele não foi alcançado, o que aconteceu? Então, eu preciso revisitar, preciso pensar para ver por que esse objetivo não foi alcançado. E essa mediação do adulto. Então, em qual momento dessa rotina, qual momento ali dessa proposta, eu vou realizar a intervenção? Eu vou sentar do lado da minha criança que precisa ali de mais suporte, mais apoio, para que eu enriqueça esse repertório. Isso eu também preciso colocar no meu planejamento. Em qual momento? Eu vou sentar com a minha turma para eu poder ampliar o repertório dessa criança. Porque às vezes, ela não sabe brincar. Então eu preciso ampliar esse repertório. Não é só dar o carrinho. Então eu vou trazer a pista para ampliar, mostrar para ela como esse carrinho anda. Vou fazer ali uma pista que seja simples ali, uma rua, para que esse carrinho possa andar. Isso é ampliar o repertório. Porque se eu dou somente o carrinho,
somente uma caixa de carrinhos, e eu vejo que a minha criança, ela está no nível do brincar somente exploratório, ela brinca com uma parte só com a rodinha, e eu só deixo esses carrinhos, essa criança está sem repertório. Ela não vai ampliar esse repertório. Eu, enquanto professor, preciso ampliar esse repertório, trazendo mais materiais, trabalhando isso nas propostas, eu preciso ampliar. Então, ela não está tendo repertório. E isso eu consigo perceber como? Observando. E esse planejar é preparar possibilidades. Então, a flexibilidade do plano a proposta ali das crianças, elas irão construir torres. Vamos pensar ali. Você disponibilizou para que ela construa torres. Só que a minha criança, que não está nesse nível do brincar simbólico, o que ela fez? Ela ficou somente encaixando. Ela ficou só fazendo um encaixe. E eu, enquanto professor, eu observei esse momento. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ampliar. Então, por exemplo, você disponibilizou lá uns copos ali coloridos. E aí, estão fazendo torres. Estão fazendo várias torres. Só que a minha criança, o que a minha criança fez? Ela só ficou encaixando. Então, ela ficou só encaixando. Ela estava explorando. E ela descobriu o encaixe. E o que eu vou fazer, então? Eu vou precisar ampliar essa possibilidade para que ela consolide esse nível do brincar. Então, eu posso trazer um copo menor, um copinho menor para que ela encaixe, porque se ela está somente nessa apreensão palmar, para que ela evolua nessa motricidade fina, então eu posso trazer menor, ou não, eu vou ampliar, eu vou trazer diferente, então eu vou trazer outro recurso que também encaixa, mas são texturas diferentes. Ou eu vou trazer um tamanho menor, mas que também faz o encaixe. Então, eu não vou mudar tudo. Se eu fiz uma proposta que as minhas crianças, elas construam torres, e a minha criança com deficiência, que não está nesse nível do brincar simbólico, ela apenas encaixou, eu não vou mudar tudo e fazer outra proposta. Eu vou ampliar, então eu vou repetir essa proposta e eu vou ampliar possibilidades. Eu vou trazer outros materiais que também fazem esse encaixe, porque é uma descoberta. Ela acabou de descobrir esse encaixe. Olha a evolução da minha criança. E olha esse meu olhar como professor. Às vezes ela não conseguiu, então eu vou ter que fazer outra proposta. Não. Observe com calma. Esse encaixe, olha o movimento que ela fez, olha a percepção. Uma encaixa na outra. Que grande descoberta ela fez por meio dessa experiência. Você, enquanto professor, oportunizou isso. Então, olha que importante. Então, eu não vou mudar tudo. Às vezes a gente, enquanto professor, se frustra, fala, não, eu vou mudar tudo. Eu não vou mudar tudo. Eu vou ampliar. Ela atingiu um objetivo, sim. Ela fez um encaixe, ela descobriu o encaixe. Porque quando eu coloco, por exemplo, esses são materiais não estruturados. E quando eu coloco esses materiais, é para que elas explorem, para que elas criem. Mas eu gostaria que elas criassem uma torre. Mas a minha criança com deficiência, ela fez um encaixe. Ela está dentro da proposta. Porque a criação é livre. Elas estão fazendo descobertas nessa experiência. Então, ela encaixou, ela participou ativamente dessa proposta. Então, ela participou sim. Ela conseguiu realizar, ela brincou. Só que ela encaixou, porque ela descobriu, no momento que ela estava explorando, né, ela estava sentindo ali. Em algum momento, ela resolveu encaixar. E aí, ela descobriu esse encaixe. Então, ela está participando ativamente da proposta. Então, ela participou sim. E eu vou o quê? Ampliar. Eu vou trazer outros recursos que também fazem esse movimento de encaixar. Posso trazer de tamanhos diferentes para trabalhar essa coordenação motora, que também encaixam e as texturas são diferentes. Esse aqui ele é mais liso, esse aqui ele é mais áspero. Eu vou trazer para ampliar. E aí eu vou trabalhar outros materiais com ela, outras texturas, para que ela faça outras descobertas. E aí eu planejo esse momento de intervenção, e aí junto ali com ela, eu posso organizar, esse aqui tem 3, eu posso organizar até que ela consiga
montar uma torre. Que seja com 2, que seja com 3. E aí eu vou intervir. Mas não é porque ela não conseguiu ali, né, fazer o que eu, enquanto professor, gostaria que fizesse, que está errado, que eu preciso mudar tudo. O objetivo, quando eu trabalho com diversos materiais, eu disponibilizo esses materiais não estruturados, é justamente esse, que eles explorem, que eles criem hipóteses. Encaixar aqui, ela criou uma hipótese, nossa, dá para encaixar. Então, não é só montar uma torre, eu consigo encaixar tanto o pequeno quanto o maior. E aí eu vou ampliar, isso é observar a proposta e ampliar, para que ela vá evoluindo cada vez mais até que ela consiga montar a torre. Ou eu, planejando o meu momento de intervenção ali enquanto professor, eu construa a torre junto com essa criança. Então, você consegue perceber a importância de observar, porque às vezes eu acho que não deu certo e eu nunca mais volto nessa proposta. E na verdade não. Foi alguma barreira ali que estava impedindo essa criança? Ou ela participou sim ativamente, mas eu não consegui perceber. Porque o meu foco estava na construção da torre. Então a criança que não conseguia construir a torre, sendo que eu queria que todas realizassem a construção dessa torre, se uma ou outra não conseguiu, eu já vou ter que mudar. Não, já não quero essa proposta, não deu certo. E não, ela não construiu uma torre. Mas o que ela construiu? O que ela fez? O objetivo desses materiais não estruturados é a criação pela criança, pela mão da criança. Então, o que ela construiu? Não foi a torre, mas ela encaixou. Olha o desenvolvimento dessa coordenação. Olha essa cognição, esse pensamento, né? esse raciocínio. Olha como eu preciso estar observando e ampliar esse meu olhar. Não somente no que eu espero que as crianças façam, porque é uma expectativa minha enquanto professor, mas eu disponibilizar e esperar que eles criem as hipóteses, eles me tragam qual é a necessidade, eles vão mostrar para mim que eles querem que eu amplie essa proposta, que eu traga mais propostas. Isso é planejar e observar essa criança real, ali, nesse momento. Então, o planejamento, ele é flexível. E eu preciso justamente ampliar, ter esse olhar para ampliar, para eu potencializar a aprendizagem das minhas crianças. Então, conforme eu observei, eu vou ampliar, vou trazer mais materiais. Então, eu estou potencializando essa aprendizagem. Eu vi que, olha que potencial, ela encaixou, fez o encaixe. Então, eu vou ampliar, eu vou trazer mais recursos para que ela encaixe mais. E já vou aproveitar para que eles escolher com texturas diferentes, para que ela também explore essa textura. Então, eu estou potencializando essa aprendizagem por meio do meu planejamento. Por isso, ele é flexível. Eu posso ampliar trabalhar com a mesma proposta e ir ampliando os materiais. Isso é potencializar a aprendizagem. E aí, eu tenho um convite para vocês. Acesse esse QR Code mirando a câmera do seu celular e veja todas as formações, porque nós temos outras formações também, não somente a do workshop. Então, são várias formações que vão ajudar justamente vocês nesse planejamento, com inspirações de propostas, de outras propostas, com relação às vezes à rotina. Então, são muitas inspirações, muitas sugestões de propostas. Então, são várias formações. Então, quando você tiver um tempo, acesse as formações que lá do canal da Secretaria no YouTube, para que você esteja enriquecendo cada vez mais as suas práticas, potencializando a aprendizagem das suas crianças. Então é muito importante a gente estar sempre se atualizando, estudando sobre esses níveis do brincar, para que a gente observe com outro olhar, um olhar mais detalhista, mais minucioso, focado nas potencialidades das nossas crianças. Então, aí fica o QR Code, um convite para que você acesse e assista às demais formações, que vai ser muito importante. E eu tenho certeza que vai contribuir muito para o seu planejamento, para a sua vivência dentro da sala de referência, para que você consiga contemplar no seu planejamento todas as crianças. E agora eu gostaria de ler aqui uma coisa muito especial para vocês. O olhar que eu gostaria que vocês tivessem
depois dessa formação. Então, um olhar capaz de enxergar potencialidades, onde muitos veem limitações, de construir possibilidades onde existem barreiras e de garantir que cada criança encontre no brincar um lugar de pertencimento, porque a inclusão não acontece quando a criança se adapta à unidade. Ela acontece quando a unidade se transforma para acolher cada criança em sua singularidade. Então, que essa formação, todos esses encontros, tenha refinado, ampliado, que você troque essa sua lente, que agora ela seja para o potencial, que essa criança não é ela se adaptar a esse espaço, o espaço vai se adaptar para acolhê-la e olhar as potencialidades das nossas crianças com deficiência, porque a dificuldade muitas vezes ela está ali no documento, nós já sabemos. Mas o que essa criança sabe? Qual é o potencial dela? Então, que depois dessa formação, de todos esses encontros, que você reflita, professor, e tenha esse olhar para as suas crianças, com a potencialidade do que elas sabem, para que eu planeje esse brincar potente. Se ela não está no nível do brincar, em determinado nível do brincar, eu vou trabalhar com ela, eu vou ensinar, eu vou mostrar para ela como que eu brinco com determinado brinquedo. Se ela tem uma dificuldade de interação, eu vou mediar essa interação para que ela consiga brincar com as outras crianças, olhando que ela consegue sim, no tempo dela, de acordo com, talvez eu precise de mais tempo com essa criança, ampliar a possibilidade de materiais, mas que eu oportunize para ela também essas experiências e que eu inclua ela em todas as minhas propostas, mas com esse olhar para a potencialidade, tá? Para que eu potencialize essa aprendizagem. Então, eu agradeço vocês terem estado aqui até esse último encontro, ter estado comigo em todos esses momentos. Espero que vocês tenham gostado dessa formação. Tem aí, né, o e-mail, o contato da nossa gerência. Então, eu agradeço novamente e nos vemos aí nas outras formações. Tchau, tchau!